que nós queremos mostrar nesse nosso devocional de hoje é que o Evangelho produz um processo progressivo na vida do cristão. E é isso que Paulo está falando aos Colossenses e agradecendo, porque ele tem visto esse processo na vida deles. Paulo agradece aqui na sua oração ao Senhor pelo progresso que tem acontecido na vida dos irmãos daquela igreja em Colossos, mostrando que o verdadeiro Evangelho ele produz esse processo de progresso na vida do cristão verdadeiro. Então nós vimos, na última mensagem, nós iniciamos a carta e nós vimos, além da saudação, Paulo falando de algumas características dos colossenses. Lembra que nós vimos que aquilo eram os efeitos do evangelho na vida deles. Destacamos algumas características que estão lá, como a fé em Cristo, o amor para com os irmãos, a esperança que estava reservada nos céus. Então eles estavam demonstrando algumas características que eram efeitos do evangelho. O evangelho chegou até eles e produziu efeitos. Produziu mudança. Produziu algumas coisas, algumas virtudes naqueles irmãos. Hoje nós queremos mostrar, a partir dos versículos 6 a 8, como esse processo se deu. Para que esses efeitos surgissem, Paulo mostra que há um processo. Existe um processo que leva os efeitos do evangelho a surgir. E qual é esse processo que Paulo identifica? É isso que nós queremos ver. E ele usa 4 verbos importantes no versículo 6, que vão ser a base para aquilo que nós vamos tratar. Não está na ordem do versículo, tá bom? Mas a ordem do processo que nós vamos seguir. Então você pode manter sua Bíblia aberta aí nos versículos 6 a 8. Ele diz assim, que chegou até vós, como também todo mundo, versículo 6, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. E o primeiro passo do processo que Paulo fala é o ouvir. Primeira coisa, eles ouviram a palavra do evangelho da verdade. Desde o dia em que ouvistes. E aqui Paulo remonta a um processo histórico, a um momento histórico, em que o evangelho chegou até eles. No versículo 7 ele mostra que chegou por meio de um dos seus companheiros, que é Epáfras, foi o fundador desta igreja. Paulo não conhece os colossenses pessoalmente, ele vai falar disso na carta mais para frente. Ele nunca os viu face a face. Mas um dos seus companheiros de ministério foi a Colossos e fundou essa igreja, Epáfras. Um fiel ministro, segundo as palavras de Paulo aqui, alguém que era comprometido fielmente com o evangelho. Então eles ouviram, primeira parte do processo. O evangelho, versículo 5, né? Eles ouviram anteriormente. Aquilo que vocês antes ouviram, chegou até eles, desde o dia em que ouviram a palavra da verdade do evangelho, a graça de Deus na verdade. Veja o que Paulo está destacando aqui. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos estudar e com o contexto da carta. Paulo está falando aquilo, a mensagem que chegou para vocês antes, primeiramente, anteriormente, é a palavra do evangelho verdadeira. A graça de Deus na verdade. Ele vai destacando esses termos. Por quê? Porque eles estavam ouvindo algo agora que não era verdade. Lembra que tem uma heresia tentando entrar na igreja em Colossos. Eles vão ter que lidar com falsos ensinos. Então Paulo fala, a primeira mensagem que vocês receberam anteriormente, por meio de um ministro verdadeiro, fiel, a palavra da verdade, da graça da verdade, chegou até vós. E vocês ouviram esta palavra verdadeira, o verdadeiro evangelho de Cristo. Epáfras levou um verdadeiro evangelho até eles. Eles ouviram. Por isso não deveriam dar ouvidos a outro tipo de mensagem, que não era verdadeira, que estava chegando até eles. Então Paulo já faz esse contraste entre o evangelho verdadeiro e o falso evangelho, que está chegando, e alguns estão ali sendo atacados por essa heresia em Colossos. Então, o primeiro passo do processo é o ouvir, mas tem que ser a palavra da verdade. Ouvir o verdadeiro evangelho. Essa é a distinção que Paulo faz aqui. Não adianta eu ouvir uma mensagem que seja falsa. Uma falsa mensagem não produz fruto verdadeiro.
não produz esse progresso que nós vamos falar. Tem que ser a mensagem da verdade do Evangelho. A verdadeira mensagem da graça de Deus, é isso que Paulo está destacando. Vocês ouviram anteriormente, essa mensagem é digna, fiel, confiável, verdadeira. É nessa mensagem que vocês têm que crescer. É essa mensagem que produz fruto na vida de vocês. E o primeiro passo é esse ouvir. E aplicando isso a nós, eu tenho certeza que membros dessa igreja já ouviram o Evangelho, que é pregado constantemente, semanalmente aqui. Mas assim como os colossenses, pode ser que muitos de nós temos ouvido outras mensagens disfarçadas de Evangelho. O que é muito comum em nossos dias também. Se você está ouvindo, por exemplo, que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, você está ouvindo um falso evangelho. Que era um dos elementos que a heresia em Colossos ia falar. Nós não fazemos nada para ser salvo. Os efeitos do evangelho acontecem, nós mudamos de vida e fazemos as coisas como nós vimos o pessoal da capelania fazendo, como nós servimos ao Senhor, porque nós somos salvos. Nós não ganhamos salvação por mérito nosso, porque fazemos alguma coisa. E aqui o que esses irmãos iriam ouvir em Colossos é que eles precisavam fazer algumas coisas para serem salvos. E parece algo antigo isso, mas é tão comum em nossos dias. Nós ouvirmos esse tipo de mensagem, que você é salvo por meio daquilo que você faz. É comum você ouvir e perguntar para a pessoa, se você morrer, você vai para onde? Vou para o céu. Por quê? Ah, porque eu faço bem, eu nunca matei ninguém, né? Nunca roubei, né? O pessoal que entra no metrô, nunca matei, nunca roubei e tal. Esse não é o evangelho da graça da verdade. É Cristo que nos salva. É pela fé, pela graça do Senhor, e isso produz efeito. Isso produz frutos. Se você está ouvindo um evangelho que foca em coisas terrenas e materiais, como saúde, prosperidade financeira, você também está ouvindo um falso evangelho. Muito presente no nosso país hoje em dia. Se você está ouvindo um evangelho que foca no homem, na sua felicidade, nos seus sonhos, nos seus projetos, e Deus como um meio para você atingir aquilo que você deseja, você também está ouvindo um falso evangelho. Paulo fala que nós precisamos ouvir o verdadeiro evangelho, graça da verdade. Talvez você ouviu isso, chegou até essa igreja. Talvez alguém te prometeu, quando te evangelizou, que se você fosse para Jesus, sua vida seria melhor, você seria feliz, todos os seus sonhos seriam realizados, tudo daria certo para você. Mas entenda, o verdadeiro evangelho não tem a ver com isso. O verdadeiro evangelho tem a ver com a glória devida a Deus e a graça de Cristo em nosso favor. Felicidade é resultado de vida com Deus e não é essa felicidade terrena que as pessoas estão buscando. Alegria é fruto do Espírito, independente das circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam. Então nós estamos saturados de um falso evangelho na nossa cultura também. E a mesma mensagem de Paulo é muito relevante para nós hoje. Nós precisamos ouvir o verdadeiro evangelho da graça, da verdade. Constantemente. Precisamos voltar para o verdadeiro evangelho. Esse é o primeiro passo do progresso. O ouvir o verdadeiro evangelho. O segundo é o entender. Eles não só ouviram, mas entenderam. Do qual ouvistes e entendestes. Ainda no versículo 6, no finalzinho do versículo 6. Eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. O segundo passo do progresso é o entendimento da graça de Deus. É aquele momento ímpar, singular, onde o Espírito Santo atua, age, nos convencendo do pecado, nos fazendo enxergar a graça. Se você já é salvo em Cristo Jesus, você sabe do que eu estou falando. É aquele momento em que o Espírito Santo nos convence, nos mostra que nós somos pecadores, que não merecemos nada, mas que a graça de Deus nos alcançou. Eles não só ouviram,
mas entenderam o evangelho. É aquele abrir dos olhos, aquela contemplação da glória de Deus, do glorioso plano de Deus, aquela remoção da cegueira que traz luz e nos faz dobrar diante do Senhor em arrependimento e em gratidão. E em gratidão ao Senhor. Note que esse entendimento também deve ser permeado pela verdade. Eles não só ouviram, mas entenderam a graça de Deus na verdade, porque senão se transforma em mero sentimentalismo. Mera questão emocional. Muitas pessoas se sentem tocadas por uma mensagem, mas às vezes é uma mensagem falsa ou manipulada. É fácil você perceber isso. Você está assistindo um filme e aí entra uma trilha sonora em um momento de ápice e aí seus olhos já ficam cheios de lágrimas. Isso é intencional. Quem está produzindo o filme quer provocar isso mesmo. Emoção não é sinônimo de entendimento da graça, da verdade. Eu não estou falando que não pode ter emoção. Pelo contrário, esse abrir dos olhos, ele deve nos deixar maravilhados com o plano de Deus. Mas eu estou falando que só a emoção em si pode ser produzida por uma falsa mensagem. Também pode ser produzida por uma falsa mensagem. Emotiva. O verdadeiro evangelho traz entendimento da graça, provocando conversão. Como nós dissemos no primeiro ponto, muitos de nós ouvimos a graça de Deus e por isso estamos aqui. Muitos de nós entendemos e por isso estamos toda semana aqui para adorar ao Senhor, para agradecê-lo, para louvá-lo e servi-lo. Mas talvez existam alguns de nós que já ouviram o evangelho, mas ainda não o entenderam. Talvez nos acostumamos com a igreja. Nos acostumamos com a liturgia do culto. Nos tornamos próximos das pessoas. Gostamos do ambiente. Mas talvez ainda não entendemos a graça. Talvez ainda existam pessoas que se achem boas, dignas de serem salvas por Deus, por serem religiosas, por serem pessoas morais. Talvez confiem em suas obras, em suas qualificações. Talvez pensem na igreja como uma instituição importante para seus filhos. Talvez pensem num ambiente adequado, com uma proteção para o lar. E se esse for o seu caso, a minha oração é que o Senhor te faça enxergar a graça de Deus, da verdade. Porque o evangelho não é isso. A igreja tem um monte de benefícios. Mas nós não estamos na igreja por causa dos benefícios da igreja. Nós precisamos estar por causa do evangelho de Cristo, por causa de Cristo. Por causa do Senhor. Ore ao Senhor se você tem dúvida, se realmente entendeu o evangelho. Se você tem dúvida, não vá embora sem falar com um dos seus pastores. Essa é uma questão seríssima. Se você está ouvindo semanalmente o evangelho, mas não tem certeza se você entendeu o evangelho, nos procure. A necessidade não só de ouvir, mas de entender a graça de Deus na verdade. O terceiro passo é o frutificar. Paulo fala que eles ouviram e entenderam, e por causa disso o evangelho chegou até eles e está frutificando, não só entre eles, como em todo mundo. A expressão que ele usa, e nós temos que entender a expressão aqui, porque é uma palavra que ele usa para exemplificar. O evangelho está expandindo por todo o Império Romano, o mundo conhecido de sua época. Por todo o Império Romano, o evangelho está expandindo. Paulo vai pregando em suas viagens missionárias, igrejas vão se estabelecendo, pessoas vão se convertendo, o evangelho está se espalhando pelo mundo. E chegou até eles. Eles ouviram, entenderam. E o resultado de ouvir e entender é que agora eles produzem fruto. Frutifica. Isso é parte do processo do progresso do evangelho. Uma pessoa que entende o evangelho não permanece da mesma maneira. Ela não é apenas alcançada, mas transformada pela graça. Ela produz frutos. Produz mudança. Os frutos começam a ser evidentes. São os efeitos do evangelho que nós vimos.
na semana passada. Não, na semana anterior, na última mensagem. A fé, o amor, a esperança. Paulo volta a isso no versículo 8, quando fala que Epáfras relatou a eles do amor que eles tinham no Espírito. Não era um amor comum, simplesmente, de gostar da pessoa. Mas era um amor que o Espírito havia produzido, por causa da ação do Espírito. Até porque o primeiro elemento do fruto do Espírito é amor. Amor, alegria, paz, fruto do Espírito. O verdadeiro evangelho chegou por meio de Epáfras até os Colossenses. Eles ouviram, entenderam, e agora eles não eram mais os mesmos. Agora frutos começavam a ser produzidos. Virtudes que antes não tinham, por serem escravas, agora estão presentes na vida desses irmãos. E a pergunta de aplicação e de reflexão é: você nota os efeitos do evangelho em sua vida? Há frutos. Existem frutos. Você pode olhar para a sua vida e falar: olha, hoje eu sou diferente. A reflexão que a gente fez lá no começo. Se você olha do ano passado para cá na sua vida, o que mudou? Quais frutos você consegue ver? Nos últimos anos. O evangelho, nós ouvimos, entendemos, e isso produz fruto, mudança, diferença, transformação. As pessoas ao seu redor notam isso? Porque às vezes nós nos enganamos na nossa autopercepção. Paulo, mesmo à distância, sem conhecer pessoalmente esses irmãos, ele ouviu falar da transformação que esses irmãos em Colossos estavam sofrendo. As pessoas dizem o mesmo de você, notam a diferença em sua vida, enxergam transformação. E não precisa ser um testemunho espetacular, como os muitos buscam, né? Não, eu antes estava lá fora, era do mundo, e eu vivia da pior maneira possível. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de crescimento, de mais domínio próprio, de mais humildade, de mais disposição em servir ao Senhor. Frutos do dia a dia. Querido adolescente, seus pais, por exemplo, notam o fruto do evangelho em sua vida por meio do serviço na sua casa e da obediência? Isso é fruto. Querido pai, seus filhos notam o fruto do evangelho em sua vida por meio da liderança espiritual, da instrução e dos valores eternos? Isso é fruto. Seus amigos, seus vizinhos, chefes ou empregados, notam os frutos do evangelho em sua vida, se tornando alguém mais amável, perdoador, compassivo, paciente? Isso é frutificar. Isso é um evangelho que produz fruto, que Paulo está falando. Que o fruto do Espírito seja evidente em nossa vida. Isso é reflexo que nós ouvimos e entendemos. O verdadeiro evangelho da graça de Deus. É o que Paulo está falando. Quando o evangelho verdadeiro é ouvido e entendido, ele frutifica. E por fim, ele cresce. É o último verbo que ele usa. Não só frutificando, lá no versículo 6, mas crescendo. Paulo diz que o verdadeiro evangelho está frutificando e crescendo entre eles, como está em todo o mundo, em todo o Império Romano. É interessante notar como Deus fez com que a mensagem do evangelho alcançasse os seus, fazendo que houvesse frutificação, propagação. O evangelho ele não chega em nós e permanece em nós. Ele deve chegar em nós e ser propagado, expandido. A ideia do crescimento aqui é de crescimento para fora mesmo. Os termos que ele usa, frutificar e crescer, são termos relacionados, eu não vou voltar a esses textos por causa do nosso tempo, mas aos textos do Antigo Testamento que falava da multiplicação física. Quando fala em Gênesis, por exemplo, sede fecundos e multiplicai-vos sobre a terra, são verbos bem semelhantes ao que ele está usando aqui. Frutificar, crescer. Ser fecundo, multiplicar. Frutificar, crescer. Paulo está usando uma analogia aqui.
simbolizando que assim como o povo expandia fisicamente, o povo de Israel, também é dito para isso em Jeremias, que eles deviam frutificar e crescer, multiplicar-se na terra que o Senhor tinha dado para eles, o Evangelho também faz isso. Ele frutifica, ele produz fruto e ele cresce. E ele expande. Enquanto isso, as heresias surgem e passam. Não permanecem, não frutificam, não têm raiz. Note isso, nós estamos em 2018. Estamos falando do Evangelho do primeiro século, que começou em Jerusalém, se expandiu ao Império Romano, chegou até nós, chegou às Américas, chegou até o Brasil. O Evangelho continua crescendo, expandindo em todo o mundo. Porque é uma mensagem verdadeira. Agora, isso não é só o que nós vemos através da história, alcançando mais pessoas, mas por meio da sua vida, o Evangelho não pode ficar recluso a você. Tem que ser compartilhado, tem que ser propagado, tem que ser vivenciado e espalhado às pessoas que estão ao seu redor. Isso é parte do progresso do Evangelho. O Evangelho chegou até aqueles irmãos, eles tinham ouvido, entendido, frutificado e estava crescendo. A pergunta é: em qual estágio do progresso do Evangelho você se situa? O Evangelho tem sido propagado, crescido através da sua vida? Através da nossa igreja? Temos propagado o Evangelho em nosso bairro? Graças a Deus nós temos iniciativas, como a Igreja na Praça, outras ideias que o Ministério, que o Conselho de Evangelismo e Missões tem liderado com os ministérios da igreja. Fomos desafiados semana passada na conferência de missões. Nós vamos aproveitar essas oportunidades para frutificar, para crescer, para testemunhar de Cristo no nosso bairro, para ser um referencial do Senhor nessa comunidade. Minha oração é que o Senhor nos dê a graça de vivenciar o progresso do Evangelho em nossa vida, de ouvir, entender, frutificar e crescer na verdadeira mensagem do Evangelho, da graça de Deus. Que isso possa ser visto na sua vida, que isso possa ser visto na minha vida, que isso possa ser visto na Igreja de Cristo. Vamos orar.